Marinha apura as causas de acidente com o pescador que ficou 20 horas à deriva no litoral maranhense. Blitz contra incêndios florestais. Batalhão de Infantaria de Selva faz ação contra queimadas na BR. Deputado estadual Adriano é o entrevistado de hoje, fala sobre canal de participação popular para a destinação de emendas e a possibilidade de concorrer às eleições municipais. Mesmo depois de uma temporada de demissões, comércio ganha fôlego e pode abrir mais de 1.000 vagas para contratação temporária no fim de ano. E na primeira reportagem da série sobre os 50 anos da Festa da Jussara, os apaixonados que substituem outros alimentos para incluir o fruto no cardápio. Quarta-feira, 2 de outubro, vem comigo que o Jornal da Guará está começando. Para quem está à procura de emprego, a notícia é boa. Há sim expectativa de abertura de mais de 1.000 vagas no mercado de trabalho, naquelas contratações temporárias de fim de ano no comércio. Quer outra boa notícia? O número de vagas supera o ano passado. É a economia que começa de forma bem discreta a recuperar o fôlego depois de grande quantidade de demissões. A movimentação na Rua Grande ainda é tímida, mas como todo fim de ano, a expectativa é que o fluxo de vendas aumente. Com isso, deve aumentar também o número de contratações temporárias. No ano passado, foram gerados 952 empregos formais no comércio em São Luís no último trimestre. Neste ano, a expectativa é que sejam criadas 1.100 vagas. De acordo com o superintendente da FEComércio, o crescimento ainda é tímido, já que as vendas no comércio estão crescendo a passos lentos. Para que o comércio possa gerar essas vagas, é preciso que haja demanda, e essa demanda vem crescendo de forma muito lenta. No primeiro semestre, o volume de vendas do comércio maranhense cresceu só 0,4%. Então, isso é o que ainda vem dificultando a criação de novas vagas no comércio local. Entre os comerciários, as expectativas também não são muito boas. Mas com o alto índice de desemprego, uma oportunidade, mesmo que seja temporária, é sempre bem-vinda. A expectativa, né, de realmente adquirir esse emprego, né, nesse período, né? A gente recorda ao longo do tempo que o comércio tinha um aquecimento 3 vezes no ano, né? Que é o início do ano, o meio do ano e no final, Dia das Mães, né? E final do ano, Natal, final de ano de procura. E a gente observa que uns 2 anos, 3 anos para trás, não houve. Ainda de acordo com a FEComércio, considerando que de janeiro até agosto desse ano, o comércio demitiu mais de 600 funcionários, esse aumento no número de vagas temporárias é mais para suprir uma demanda causada pelo desemprego. O varejo de São Luís, ele eliminou um pouco mais de 600 vagas formais de emprego nesses primeiros meses do ano, de janeiro até agosto, em função justamente dessa lentidão do crescimento do volume de vendas. Houve o fechamento aí de mais de 600 vagas no mercado de trabalho do comércio aqui nessa região de São Luís, mas pelo menos aí tem uma esperança, né? Uma expectativa. Fecharam mais de 600 vagas, mas há previsão de abrir aí mais de 1.000. Vamos pensar positivo. Bom, agora olha que história impressionante. Um pescador do Piauí foi resgatado pela Marinha no litoral maranhense depois de ficar 20 horas à deriva. As investigações começaram para determinar as causas desse possível acidente. Por volta das 10h30, o helicóptero da Marinha pousou, trazendo o homem resgatado. Ele saiu da aeronave caminhando, mas amparado por muleta militar. Passou quase 20 horas à deriva. De acordo com a Capitania dos Portos, ele caiu de uma embarcação pesqueira com inscrição de Parnaíba. No dia de ontem nós recebemos a notícia que às 2h50, na madrugada de ontem,
um pescador havia caído do barco pesqueiro Ramon, que é uma inscrição inscrita lá em Parnaíba. E aí imediatamente nós acionamos o nosso comandante imediatamente superior, que é o comandante do 4º Distrito Naval, e ele prontamente utilizou todos os meios possíveis na Marinha para se dedicar a esse resgate, que era de um homem náufrago no mar. O homem, identificado como Francisco Chagas dos Santos Pinto, de 45 anos, teria caído no mar na madrugada de segunda para terça-feira. Segundo a Marinha, por volta das 19 horas de ontem, ele foi identificado e resgatado pelo navio mercante Flumar Brasil por volta das 22 horas de ontem. Agora a Marinha vai investigar as circunstâncias em que ele caiu do mar. Assim que a embarcação ela retornar para o seu local de origem, que é em Parnaíba, fazer uma perícia na embarcação e fazer a oitiva tanto dos tripulantes da embarcação quanto dele. A embarcação pesqueira, nós já entramos em contato com o armador dela, com o dono dela, que já está providenciando o traslado dele daqui para Parnaíba, e lá ele vai ser ouvido. Esse inquérito a gente ainda está verificando se vai ser aberto por aqui ou por lá. Ele já... É instaurado um inquérito aí? Sim, esse é um inquérito para apurar os fatos da navegação, os acidentes e fatos da navegação. E a seguir, a gente conversa aqui no estúdio com o deputado estadual Adriano. Eu volto já. Depois da aprovação em primeiro turno da PEC da reforma da Previdência no Senado ontem, com 56 votos favoráveis e 19 contrários, hoje os parlamentares voltaram à sessão para tratar dos destaques que podem alterar o texto base. Sobre essa votação de ontem, uma sessão bem extensa e que terminou depois de meia-noite, e ainda assim chegaram a votar 3 destaques. A gente preparou mais algumas informações sobre esses assuntos. Bom, no caso aqui, como votaram os senadores maranhenses lá na PEC da reforma da Previdência? O Everton Rocha, do PDT, Elisiane Gama, do Cidadania, votaram não aí, contrários a essa PEC da reforma da Previdência. Quem votou favorável foi o Roberto Rocha, o senador pelo PSDB. Bom, o senador, o Everton Rocha, que votou contra, ele falou sobre essa aprovação em primeiro turno e destacou as votações de hoje, porque hoje os senadores retornaram para votar os destaques. Vamos ouvir o que o senador falou? Olá, pessoal. Ontem nós tivemos um trabalho árduo aqui no Senado Federal, desde cedo, lutando contra essa reforma da Previdência que o presidente Bolsonaro enviou para cá. É uma reforma perversa, dura contra os trabalhadores. Nós resistimos até o final. Infelizmente, fomos vencidos no voto no plenário, mas estamos agora na fase de destaques. Já na madrugada de ontem, conseguimos uma vitória importantíssima. O destaque do Cidadania, da senadora Elisiane, com a luta árdua nossa, já defendida desde a CCJ, que é a defesa do abono salarial do PIS/PASEP para quem recebe até 2 salários mínimos. Foi uma vitória importantíssima, está mantido na legislação, os trabalhadores vão continuar tendo esse atendimento. Hoje nós teremos vários destaques, um do PDT, que vai atender as mulheres, e vários outros que vão combater as injustiças que estão nessa Previdência. Conte conosco. É isso, como o senador Everton acabou de falar, foi de autoria do Cidadania, partido da senadora Elisiane Gama, o destaque que tratava da manutenção do abono salarial para os trabalhadores na reforma da Previdência. A senadora comemorou essa vitória que garante o benefício para quem recebe até 2 salários mínimos e tem a carteira assinada há pelo menos 5 anos. Pessoal, eu estou muito feliz aqui comemorando uma vitória que nós tivemos no Senado. Uma proposta de nossa autoria garantiu a manutenção do abono salarial para milhões de brasileiros. São 13 milhões de trabalhadores que vão continuar recebendo o abono salarial. Na reforma da Previdência, eles estavam excluindo esse benefício, mas nós, graças a Deus, em convencimento com os nossos pares, apresentamos uma emenda e conseguimos a aprovação aqui em plenário. É uma vitória do Brasil, uma vitória dos trabalhadores que estão em situação de maior vulnerabilidade. Parabéns a todos nós que conseguimos
juntos esta luta que, aliás, é uma luta histórica, é um benefício importante para as famílias brasileiras e que, graças a Deus, continua assegurado. Agora a gente traz as discussões aí da política para o nosso cenário aqui estadual, também municipal. O deputado estadual Iglesio confirmou a saída do PDT, partido que ele foi eleito para a Assembleia Legislativa do Maranhão. A justificativa seria porque na atual legenda não teria o apoio que precisa para ser pré-candidato à Prefeitura de São Luís. E um possível acordo aí, uma troca, foi firmado entre o PDT e o Solidariedade, para onde o Iglesio está negociando essa transferência. O deputado recebeu a nossa equipe para falar sobre esse assunto. A mudança foi decorrência de uma orientação da instância estadual do partido, que fez uma definição precoce aí do nome do vereador Osmar Filho para a pré-candidatura do partido à Prefeitura de São Luís, portanto não oportunizou a possibilidade da gente fazer uma disputa interna e diante disso a gente acha importante buscar um espaço para fazer um debate qualificado da cidade no ano que vem. A alternativa que chegou até nós foi Solidariedade. Então, o senhor está dizendo que a sua ideia de mudar de partido é justamente para entrar nessa corrida na disputa no ano que vem, né, para a Prefeitura? É para participar desse debate da eleição do ano que vem, colocarmos nosso nome à disposição da cidade, fazer a construção de um projeto nesse 1 ano e pouco que falta para o debate e acredito que a gente vai conseguir construir uma proposta para a cidade de maneira a submetê-la à avaliação da população de São Luís no ano que vem. A gente tem a garantia do presidente da legenda, o Simplício Araújo, de que a nossa saída vai justamente garantir essa possibilidade de participar do debate ano que vem na cidade, da eleição. Deputado, houve alguma desavença com o diretório do partido ou com o senador Everton Rocha? Nenhuma. O único ruído que teve nessa comunicação toda foi uma entrevista que foi dada no mês passado, mas que já foi superado, isso é fato superado. O relacionamento com o senador Everton é o melhor possível, ele entendeu esse nosso interesse em disputar. Nós temos sido instados pela nossa base a colocar nosso nome à disposição, portanto, a gente não poderia deixar de participar do processo. O senador entendeu isso, pactuou isso, muito provavelmente vai um deputado do Solidariedade para o PDT para fazer essa compensação na bancada e vai ficar tudo bem. Na sessão de hoje, na Assembleia Legislativa, ânimos exaltados. 2 parlamentares acabaram ali se descontrolando. Primeiro subiu à tribuna o deputado César Pires, que voltou a fazer críticas pela falta de atendimento a pessoas que precisam de hemodiálise, como nós mostramos ontem aqui, e pelos problemas também no Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Estado. O deputado Iglesio classificou o discurso do parlamentar de informações falsas disseminadas contra o governo do Estado. Vamos acompanhar. Nunca tomei remédio controlado para poder controlar as minhas emoções. Elas são controladas pela própria dignidade minha, pela própria vida e pela sabedoria que um pai semi-analfabeto me ensinou. Me ensinou a dignidade, a correção de vida pública e que não jogasse contra nenhum colega e que traísse as relações de amizade nunca na minha vida. Quando eu subi aqui nessa tribuna para tratar da saúde, em alguns casos, como os hospitais que peregrинei estão aqui no meu celular. O centro de hemodiálise estão aqui. E não publicizei porque alguém me pediu lá, pelo amor de Deus, não faça isso. Não fiz. Não farei. Tive em hospitais como Matões. E procuro sempre me aconselhar com os amigos. E me aconselhei com uma pessoa aqui que já sabia que era de caráter baixo, abissal, mas não imaginei que fosse tanto. Ninguém quer fechar hospital, mas há hospitais com problemas sim de funcionamento. E digo mais, disse ao deputado erudito, superior, probo, inquestionável aqui nesta casa, que há problemas, por exemplo, no de Chapadinha. Há problemas no de Matões. Nós estamos vivendo um momento de transição na saúde. E não é isso o reconhecimento dos problemas que me torna um traidor. Traidor é quem passou um bom tempo calado no mandato passado do governo, sem saber se era base, sem saber que era oposição. Isso que é traição. E é covarde quem sobe numa tribuna para suscitar que deputado
faz uso de remédio controlado em alusão a problema de saúde que o outro não tem. É covardia. O assunto ainda continua sendo política. Vamos falar sobre eleições municipais, emendas impositivas, participativas. Sobre esse assunto eu converso aqui com o deputado estadual Adriano. Deputado, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Antes de começar a nossa entrevista, como eu devo tratá-lo? Adriano ou Adriano Sarney? Do jeito que você quiser. Pode chamar de Adriano ou Adriano Sarney. Bom, vamos falar aqui sobre um novo canal de comunicação que o senhor abriu junto à população do Estado para a destinação de emendas, né? Como é que foi pensado isso? Bom, esse é um programa inovador. Pela primeira vez no Maranhão, e um deputado estadual está abrindo a possibilidade de toda a população escolher junto comigo a destinação das suas emendas parlamentares. Todo ano, os deputados estaduais têm direito a 4 milhões de reais de emendas parlamentares. E nada mais justo do que fazer com que a população escolha junto com você. Então, hoje, nesse programa, que é um programa inovador aqui no Maranhão, que se chama Emendas Participativas, qualquer um pode entrar no meu site, www.adrianosarney.com.br, e colocar sua sugestão de onde eu vou destinar essas emendas parlamentares. Já tem alguma garantia de emenda para o senhor, para fazer esse canal de comunicação? Muito bem. Todo deputado ele tem direito, porque essas emendas... Por que é chamado de emenda? Emenda porque você emenda uma lei orçamentária. Então, existe todo ano a lei orçamentária do governo do Estado. E o deputado tem direito a emendar, ou seja, a colocar recursos a mais nessa emenda. Então, nós fazemos o que, os deputados? Nós colocamos os recursos, destinamos os recursos na lei e depois quem vai executar a lei é o governo do Estado. Então, e como é que tem sido essa relação? O governo está cumprindo com essa previsão orçamentária das emendas? Esse é o grande problema, porque o governo hoje ele não tem a imposição da lei de cumprir obrigatoriamente com o que cada deputado emenda na lei orçamentária. Então, ele paga de vez em quando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e não existe a impositiva que existe hoje na Câmara Federal. Então, quer dizer que o senhor não tem garantia, então, dessas emendas? A garantia eu não tenho, mas o que eu tenho é que as emendas elas não vão ser minhas, elas vão ser dos autores e do povo que vai colocar. É uma forma da gente pressionar o governo do Estado em dizer, olha, aqui não é o deputado Adriano Sarney, mas sim a população de uma forma geral que está colocando essa emenda. O autor ele vai se tornar um deputado a partir do momento em que ele assinar junto comigo esta emenda e cobrar junto comigo no Palácio e nas secretarias a liberação desse recurso. Deputado, esse canal de comunicação junto à população para decidir sobre a destinação dessas emendas, a gente pode falar então que foi uma forma que o senhor encontrou de pressionar o governo para liberar essas emendas? Na verdade, isso já existe em outros estados e também na Câmara Federal. Isso foi uma forma, primeiro, de dar transparência ao processo e também de fazer com que o governador respeite as emendas dos deputados estaduais. Existe hoje, até mesmo, por que essa emenda não é impositiva aqui no Maranhão? Porque a maioria dos deputados estaduais fazem parte do governo estadual e o governo estadual diz que não quer que essa emenda seja aprovada, a emenda impositiva seja aprovada. Então, eles não aprovam. Mas o que está acontecendo é uma conscientização de vários deputados que já existe um movimento para que parte dessas emendas sejam impositivas. Então, daqui para o final do ano, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter algumas novidades no que diz respeito à questão da votação da emenda impositiva, que vai garantir ainda mais a liberação desses recursos. Deputado, bom, sobre isso, a gente sabe que desde 2017, quando foi apresentada essa questão das emendas impositivas, inclusive pelo deputado César Pires, né? Sim. Desde 2017, aí isso parece que o assunto morreu um pouco, aí foi ressuscitado agora, esse ano, inclusive pela base governista lá, Exato. Em que falaram que dessa vez não tiveram apoio da oposição
para parecer que não era interesse da base governista, do governador Flávio Dino, quando vocês da oposição tentaram isso desde 2017. Sim. Agora foi ressuscitado pela base governista. Eu quero saber, o senhor como representante da oposição, o senhor apoia essa iniciativa da base governista de trazer de volta as emendas impositivas? Certamente. A gente acha pelo seguinte, a oposição, ela quase nunca tem as suas emendas liberadas pelo governo do estado porque faz oposição. E o governador só libera as emendas daqueles que estão no governo. Então, a oposição sempre quis ter e votar as emendas impositivas. Só que como nós somos minoria, a gente não tinha voto suficiente para conseguir fazer essa mudança. Então, a partir do momento em que os governistas começaram a se interessar sobre o assunto, porque as suas emendas também não foram liberadas na sua integralidade, então a oposição diz o quê? Olha, vocês têm o voto da oposição, nós somos aqui 4, 5 da oposição e vocês têm o voto da oposição. Agora, nós somos 42 deputados, então nós precisamos da maioria dos deputados. Podem contar com os votos da oposição, mas sem os votos de vocês que são do governo, nós não temos como ir para lugar nenhum. Então, se resolvam com o presidente da Assembleia, se resolvam com o governador e vamos chegar ao meio tempo, porque o Brasil todo está fazendo isso, né? A Câmara Municipal de São Luís já tem a emenda impositiva. Então, por que nós, deputados, não temos ainda? Então, está tendo uma articulação que também está sendo conversada com o próprio governador e com o próprio governo do estado para que a gente possa chegar a um meio termo nessa situação e nós, deputados, possamos ter a segurança que essas emendas vão ser de fato liberadas. Passando essa emenda impositiva, certamente vai dar mais garantia ainda para esse programa das emendas participativas. Mas também não passando, certamente nós já temos mais de 100 propostas cadastradas no site, vão ser 100 guerreiros junto comigo, 101 que vamos lutar e cobrar do governador e do governo estadual para que a gente possa, de fato, fazer esses benefícios nos bairros de uma forma geral. Ali nós temos geração de emprego, nós temos recurso para a educação. São as prioridades. As prioridades, nós temos recursos para a educação, nós temos recursos para a saúde, nós temos recursos ali importantíssimos que podem mudar a vida de comunidades. Então é importante que a gente faça toda essa, e por isso que nós estamos também visitando muitos veículos de comunicação, para que a gente possa conscientizar a população de que o deputado, ele não apenas faz leis, mas ele pode também conseguir recursos para a população. Deputado, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, aí, Instagram, Facebook, eu tenho visto aí sua movimentação pela cidade de São Luís, mostrando alguns problemas que a cidade vive, os moradores estão passando. Isso mostra ou até reafirma a sua pré-candidatura à prefeitura? Certamente o meu partido, que é o Partido Verde, do qual eu sou presidente, mas existe vários deputados estaduais e vereadores pelo Maranhão, acharam por bem me lançar aqui pré-candidato a prefeito de São Luís. E eu me sinto, de fato, preparado para isso. Eu já fui executivo de uma multinacional, entrei na política há pouco tempo, há 4 anos, nunca fiz parte de governos passados, mas certamente eu sinto que eu estou aqui de volta a São Luís, depois de ter estudado fora, de ter me preparado para realmente ajudar a minha cidade. Meus filhos nasceram aqui, eu nasci aqui em São Luís, sou ludovicense, e acho que São Luís hoje, infelizmente, é uma cidade que ainda é uma cidade da década de 80, né? As coisas precisam ser modernizadas, e é por isso que nós temos boas ideias para que São Luís seja modernizada. Mas eu uso novamente o exemplo das emendas participativas, que a gente só sabe aonde o calo dói no sapato quem calça o sapato. Então, quem sabe onde estão os problemas dos seus bairros são aqueles que moram nos bairros. Então, é necessário que a gente abra essa participação popular para as pessoas participarem e também é necessário que a gente visite as comunidades. E é isso que nós estamos fazendo muito esses últimos tempos. Bom, deputado, esse pré-candidato a prefeito de São Luís, quem sabe um possível candidato, a gente sabe de toda a história da sua família também, o seu sobrenome, o peso que isso tem na política. Como é que vai ser o Adriano pré-candidato, um possível candidato à prefeitura de São Luís? Vai ser o Adriano com a sua história política ou vai trazer o Adriano Sarney com a vinculação à sua família? Certamente teve uma grande polêmica na época em que eu comecei a querer ser chamado de Adriano, né? Por quê? Porque
Eu tenho uma personalidade, Bianca, eu tenho uma personalidade que é minha, que é uma história minha, cada um carrega a sua história, ninguém carrega a história do seu pai, da sua mãe, da sua tia, todo mundo carrega a sua história e eu tenho propostas e personalidade. Então, eu acho que, claro, quem vai administrar, caso eu ganhe essas eleições, é o Adriano. Mas eu não posso nunca negar a minha família, a história, e sempre defendo quando eu posso defender. Mas é claro que a história e as ideias e as propostas vão partir de mim. Então, hoje, o que eu tenho como proposta para São Luís? As minhas ideias, como eu posso me viabilizar, os meus amigos que podem me ajudar, as minhas andanças pela cidade, o meu trabalho na Assembleia Legislativa e também o meu partido. Agora, se o meu grupo político vai me apoiar ou não, isso aí é uma questão que nós vamos ver lá na frente. E também é claro que queremos ter uma marca própria. Esse é o grande sonho do Adriano e também é o Adriano Sarney. Não tem como se destacar de uma família. Mas ninguém é igual à sua família, não é isso? Ok, deputado, eu agradeço a sua presença aqui. O espaço continua aberto, tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado mesmo. E a seguir, blitz contra incêndios florestais. Batalhão de Infantaria de Selva faz ação contra queimadas na BR. Eu volto daqui a pouco, não muda de canal. Mesmo com um decreto estadual que proíbe as queimadas para a preparação do solo, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva continua as ações de conscientização dos riscos de queimadas. Afinal, além dos crimes ambientais, o tempo continua seco e, portanto, favorável aos incêndios. No canteiro central da rodovia, já dava para perceber que o período de queimadas chegou de forma intensa no estado. E foi nesse ponto estratégico, no quilômetro 5 da BR-135, que aconteceu a ação social. Universitários ajudaram a distribuir informações aos motoristas sobre como prevenir os incêndios florestais. Aqui nós estamos entregando um kit básico dizendo os efeitos que a queimada causa na economia e na sociedade e na saúde, principalmente, como evitar as queimadas, os números que pode ser usado aqui para denunciar pessoas que causam queimadas na beira de estrada, em qualquer situação. A ideia é que os motoristas que saem de São Luís possam propagar essas informações no interior do estado, onde ocorre o maior número de queimadas. É muito bom, entendeu? Porque está tendo muito foco de incêndio aí na estrada, entendeu? Muito bom mesmo. A ação foi coordenada pelo 24º Batalhão de Infantaria de Selva, em parceria com diversos órgãos, FUNAI, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Neste ano, o Maranhão chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking de queimadas entre estados do Nordeste. Em agosto, foram registrados 500 focos de queimadas. Após as operações do Exército, em conjunto com outras instituições, esse número reduziu para 39. Desde o decreto presidencial e o início das operações, a partir do dia 24 de agosto, o Exército Brasileiro tem desenvolvido na Amazônia Legal a Operação Verde Brasil. Essa operação ela não envolve apenas as Forças Armadas, mas ela também envolve diversas agências e instituições que nesse trabalho sinérgico têm colhido números bastante expressivos e resultados muito favoráveis. Falou em resultados favoráveis, mas a gente vê que ainda precisa e muito melhorar essa situação, que a gente trouxe aqui dados atualizados dos casos de queimadas aqui no Maranhão. Eu aguardo aqui, peço por favor para colocar na tela. Bom, esses dados é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dados atualizados até hoje, dia 2 de outubro. Bom, foram registrados aqui no Maranhão 9.952 focos, quase 10 mil. O ranking por municípios, em primeiro lugar, Mirador, com 1.038 casos, focos de incêndio. Mirador merece uma atenção especial, pois lá domina a economia, a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, e a gente sabe que, em muitos casos, esses agricultores acabam provocando queimadas como preparação do solo,
talvez esse seja um dos motivos com relação a Mirador estar em primeiro lugar nos focos de queimadas. Seguido de Balsas, Fernando Falcão, Alto Parnaíba e Barra do Corda. Bom, vamos mudar de assunto. A Casa da Mulher Brasileira, que atende as vítimas de violência, completa 2 anos, acolhendo mais de 50 mil casos. A comemoração vem com novas ações de combate ao feminicídio. O repórter Jairo Martins acompanhou e mostra pra gente. Em 2 anos, a Casa da Mulher Brasileira já atendeu mais de 50 mil mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui elas recebem uma série de atendimentos para quebrar de vez com o ciclo da violência. Nós só temos a comemorar porque a implantação da Casa da Mulher Brasileira foi altamente positiva, uma vez que, como inovação, nós trouxemos, além dos organismos especializados no Espaço Sol, que economiza tempo e dinheiro da mulher, nós também temos um plantão especializado que funciona 24 horas, noite, final de semana e feriado, atendendo todas as mulheres da região da Grande São Luís que passam por esse tipo de violência doméstica e familiar ou violência de gênero. O secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, fala em tolerância zero à violência contra a mulher e também ao feminicídio. O ano passado foram mais de 1000 feminicídios em todo o Brasil. Pessoas vitimadas, em geral, dentro da sua própria casa, por seu marido, por seu companheiro. Então isso precisa parar. Não é o caminho. Jairo Martins para o Jornal da Guará. E depois do intervalo, a primeira reportagem da série sobre os 50 anos da festa da Jussara. Veja agora a Tábua de Marés para amanhã. A quinta-feira começa com baixa-mar de 0,4 metro. Mas pela manhã isso muda. Às 9 horas e 49 minutos tem a primeira pré-mar do dia, com 5,6 metros. Às 16 horas e 2 minutos, baixa-mar de 0,8 metro. À noite, por volta das 10 horas, a quinta encerra com pré-mar de 5,6 metros. Em 2019, a festa da Jussara completa 50 anos. Durante todo o mês de outubro, o bairro do Maracanã se torna o endereço certo para quem quer apreciar uma de nossas iguarias mais famosas. Hoje o JG inicia uma série de 3 matérias para falar sobre essa delícia regional. E por falar em delícia, a repórter Bel Soares foi conhecer gente que troca qualquer comida pela nossa Jussara. Uma fruta pequena e de sabor peculiar. Abundante em nosso estado, a Jussara é a primeira opção de alimento para muitos maranhenses. Melhor para quem vive da venda dela. Dona Ana mora no Maracanã e aproveita a festa da Jussara para faturar há 20 anos. Durante a festa, a procura é tanta que ela nem sabe mais quanto vende por dia. Tem hora que aperreia e a gente perde a noção do tanto que a gente vende. E se do lado de lá do balcão tem gente vivendo da Jussara, do lado de cá tem gente apaixonada pela iguaria. Rosilda é daquelas maranhenses que trocam qualquer prato por uma Jussara bem acompanhada. Eu troco qualquer coisa por Jussara. Se eu pudesse, eu almoçava e jantava Jussara. É uma refeição e tanto. A festa da Jussara já existe há 50 anos. É um mês inteiro de festa. Só no ano passado foi uma média de 30 mil pessoas frequentando este lugar. Todo mundo em busca da nossa Jussara. E aqui a forma mais tradicional de se comer a Jussara aqui no Maranhão. A Jussara, é claro, farinha, açúcar e um bom camarão. E por que a Jussara agrada tanto o paladar, hein? Eu não sei dizer assim, e sei porque ela é muito gostosa. A fruta, além de deliciosa, é fonte de energia também. É um elemento fonte de uma fonte enorme de energia, né, por cerca de 155 aproximadamente quilocalorias por 100 gramas, então é bastante energético. E assim, ela
é um alimento antioxidante com bases radicais livres, ela aumenta a imunidade, então ela auxilia nas funções cardiovasculares, então é uma fonte de energia inesgotável. A bióloga explica a abundância da juçara em nosso estado, que está na região da Amazônia Legal. O clima do norte do país e do nordeste, no caso no Maranhão, ele é propício para que essa palmeira ocorra. Então ela ocorre em locais onde tem os córregos, onde tem próximos de riachos, porque ela é uma palmeira que necessita de água. Para uma fruta com tanta procura, só mesmo uma festa grandiosa, que já acontece há 50 anos. Oportunidade perfeita para a Rosilda e outros amantes da juçara aproveitarem todo o sabor que só a nossa roxinha tem. Nossa, deu vontade, já vai ser o meu jantar hoje. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta com o JG a partir das 6h30 da noite. Mas continue ligadinho aqui na TV Guará, que logo em seguida tem os analistas Natanel Júnior e Geraldo Iessen, que entrevistam hoje o José Antônio Viana Lopes, que é coordenador do curso de pós-graduação em planejamento urbano e também secretário adjunto das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Uma ótima noite de quarta-feira para você. Eu conto com a sua companhia aqui amanhã. Tchau!